No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo porta-moedas em formato de coração. Pode também ser usado como chaveiro. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido de algodão, zíper de 20 cm, manta acrílica e, para decorar, fita de cetim e botão. Cortei o tecido de algodão 20 cm por 15 duas vezes. Vou dobrar o tecido ao meio e, com a ajuda de um giz, eu vou marcar fazendo o formato do coração. Dobrando o tecido ao meio, os dois lados do coração vai sair igual. Corto na marcação. Pego um dos tecidos, vou vincar ao meio, corto no vinco e onde a gente acabou de fazer o corte é onde a gente vai pregar o zíper. Vou cortar uma vez cada uma dessas partes no tecido do forro e também na manta acrílica. Coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, em cima da manta acrílica, e vou passar o ferro para poder fixar a manta acrílica no tecido. Para a alça eu cortei 8 cm por 30, apenas uma vez. Para pregar o zíper eu coloco o tecido que está com a manta acrílica com o lado direito virado para o lado de cima, o zíper com o puxador virado para o lado de baixo, rente na parte que eu vou pregar o zíper. Pego o tecido do forro com o lado direito virado para o lado de baixo, coloco rente ao zíper, tomando bastante cuidado dele ficar certinho nas laterais do coração. Passo uma costura, coloquei o pezinho próprio para zíper, que é o pezinho que tem apenas um dos lados. Coloco o tecido do forro para baixo, vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Vou arrumando o tecido de baixo para ficar bem esticadinho e costurando. Para pregar o outro lado do zíper, eu pego a parte de baixo do coração, coloco para ficar a continuação do coração de cima, tomando cuidado de não ficar nem para um lado nem para o outro, mas sim descer como continuação do coração de cima. O puxador do zíper está para cima, coloco o tecido com a manta acrílica com o direito virado para o lado de baixo, rente na lateral do zíper, viro os tecidos, pego o tecido para o forro, coloco rente ao tecido do zíper, se você quiser alfinetar, pode. Vou passar uma costura de fora a fora para poder pregar o zíper. Viro os tecidos para o lado de baixo, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, vou arrumando o tecido de baixo e o de cima e costurando. Vou cortar o excesso do zíper, no finalzinho do zíper, o começo que tem o puxador eu vou deixar para depois de fechado o coração cortar. Coloco o pezinho da máquina, dobro aproximadamente 1 cm de cada lado da tira, passo uma costura de fora a fora. Vou passar também uma costura do outro lado da tira. Pego o coração que está com a manta acrílica, viro com o lado direito virado para o lado de baixo, coloco o tecido do forro com o lado direito virado para o lado de cima, em cima do coração, tomando bastante cuidado para as laterais, tá certinha, uma em cima da outra, alfineto para não sair do lugar. Viro, dobro a tira ao meio, as pontas eu coloco no meio do coração. Se você quiser colocar na lateral, na parte arredondada do coração, pode. Eu vou colocar no meio do coração, alfineto para não sair do lugar.
Para valorizar a peça, eu vou colocar a minha etiquetinha. Vou colocar pro lado direito virado para baixo na parte da frente, porque assim que eu desvirar fica certinho a etiqueta. Vou colocar o puxador do zíper virado para o lado de baixo, em cima do coração de baixo, tomando bastante cuidado das laterais ficarem certinhas. Vou passar uma costura ao redor de todo o coração com a distância de um pé de máquina. Quando chegar próximo ao puxador do zíper, eu vou abrir o zíper, cortar o excesso de zíper e continuar a costura. Se eu abro agora o zíper, a parte de baixo e a parte de cima não fica certinha e corre o risco de ficar um lado maior do que o outro. Então eu gosto de passar a costura e quando chegar perto do puxador, eu paro, abro o zíper e continuo a costura. Parece complicado, mas é bem mais fácil fazer desse jeito. Quando chegar nos cantinhos do coração, deixo a agulha baixa, viro a peça e continuo costurando. Corto o excesso rente à costura que eu acabei de fazer. Desviro. Arrumo as laterais e vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o coração. Para finalizar, eu vou pregar um lacinho de cetim com botão na base da alcinha. E ficou assim o nosso coração. Olha só que gracinha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.